Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam compreendendo o que eu estou passando, que estejam conseguindo se imaginar no local de estágio, no campo de estágio, tá? Espero que estejam também gostando das atividades que estão sendo passadas. Estou aguardando os vídeos de vocês, alguns alunos já me mandaram. Então, vamos falar hoje sobre o quê? Hoje o estágio vai ser em enfermagem ginecológica. O que nós podemos falar sobre a enfermagem ginecológica? A enfermagem ginecológica, ela pode ocorrer aonde? Pode ocorrer tanto num ambulatório de ginecologia. O que vai ser um ambulatório? Vai ser uma unidade onde vai atender o quê? Propriamente a parte de ginecologia, o médico ginecologista, ou então o quê? Um ambulatório que vai atender vai ter vários tipos de especialidades, vai ter cardiologista, vai ter oftalmologista e também ginecologista, a parte de ginecologia, tá? O que vai ser, qual que vai ser a estrutura física? Vai ser a recepção, onde o paciente ele vai ser atendido, vai chegar, vai trazer tanto o encaminhamento, o cartão SUS, né, os documentos dele. Vai ter a sala de espera, onde o paciente vai aguardar ser chamado. Vai ter a sala de pré-consulta, onde vai ser realizado a aferição da pressão arterial, do peso, a anotação de alguns dados do paciente, preenchimento de algum impresso. Vai ter os consultórios, onde a paciente vai ser atendida, examinada, vai ser realizados os procedimentos. Às vezes é uma coleta de Papa Nicolau ou uma colposcopia, então vai ser feito no consultório do paciente, tá? Vai ser mais isso. E a equipe que compõe vai ser quem? Vai ser o médico especialista em ginecologia, né? Enfermeira, que vai ter também especialidade em ginecologia. Vai ter os técnicos e auxiliares, ao pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, mais isso, tá? Então, ginecologia pode ser tanto um ambulatório, ou também pode ocorrer o quê? Nas unidades básicas de saúde. O que é ginecologia? Ginecologia, ela vai ser a área que vai atender o quê? Vai atender a mulher, especificamente o aparelho reprodutor dessa mulher e as mamas dessa mulher. Alguma alteração de mama é a parte da ginecologia que vai atender também, tá bom? A ginecologia, ela atende desde o quê? Atende a mulher desde quando ela começa a menstruar. A mulher menstruou, a menina menstruou, fala menarca, o nome da primeira menstruação que ocorre na adolescência. Então a menina passou por essa menarca, ocorre um monte de alterações hormonais. Então, às vezes precisa passar em uma consulta com ginecologia. Por quê? Porque na primeira menstruação ela pode ter cólicas, pode ter alterações de humor, pode ficar uma menina muito irritada, uma menina muito chorosa, pode o quê? Sentir cólicas intensas, pode ter uma hemorragia, pode ter uma alteração. Então, na primeira menstruação, na menarca, pode ocorrer várias complicações relacionadas ao quê? A alteração hormonal que vai fazer com que essa menina menstrue. Então, tendo essas complicações, leva no ginecologista, ou então a nível ambulatorial, ou então na unidade básica de saúde. Se na unidade básica não conseguir resolver o problema, vai encaminhar para o ginecologista. Então, o que acontece? Vai ser prescrito anticoncepcional para quê? Para dar um controle nessa descarga hormonal. Para vocês imaginarem, mas o que é uma menstruação? Menstruei, nunca aconteceu nada, nunca tive nenhuma alteração. Mas pode ocorrer. Esses dias a minha cunhada me contou uma história. Tinha uma menina conhecida dela com 12 anos e a menina começou a apresentar alteração de humor. A menina começou a ficar diferente, mas ela não ficava irritada. O que acontecia? Ela começava a ficar nervosa, agitada, ela começava a tremer a mão, a fala dela começava a ser uma fala, uma voz trêmula. A menina começou a apresentar até alteração tipo mental. A menina começava a ficar muito ansiosa. Quem via, ela estava tendo o quê? Estava tendo um surto. Levaram no médico a menina, passaram um calmante para ela, mas o que era? Ela estava para menstruar, já estava para virar mocinha, só que ela teve uma carga hormonal tão grande que começou a mexer, a alterar o psicológico dela. Comportamento, a gente pensa o quê? Que pode ser uma patologia
mental, um transtorno mental, mas pode estar relacionado ao quê? A primeira menstruação. Tanto que é o quê? Foi passado calmante para essa menina, mas um mês depois ela começou a menstruar e continua ainda diminuiu as queixas por causa do calmante, mas não cessou. Seria o quê? O que acontece? Na primeira menstruação a gente tem uma carga muito grande de hormônio. Por quê? Porque vai fazer aquela transformação no nosso corpo, vai aumentar as mamas, vai aparecer os pelos pubianos, então vai ter uma alteração fisiológica e também emocional. Então, essa parte de o quê? De primeira menstruação, de prescrição de anticoncepcional é visto tanto no ambulatório de ginecologia quanto no IPSF. Ela vê o quê? Alterações do aparelho genital da mulher, do aparelho vaginal. Como assim alterações? É colhido um papa, é visto que a mulher que deu algum papa alterado, é encaminhado para o ginecologista, às vezes pede um exame, uma colposcopia, lembra lá dos prefixos e sufixos, uma colposcopia vai fazer o quê? Vai visualizar o colo do útero, vai visualizar o útero em si. Então, às vezes a mulher fez o Papa Nicolau, está com alguma alteração, encaminha ela para o ginecologista, pede uma colposcopia, pede uma biópsia para ver o que está acontecendo. Então, o que mais que pode ter? O que mais que a área da ginecologia atua? Atua também, a mulher ela não quer, ela casou, ou então já tem vida sexual ativa, ela não quer engravidar no momento, vai fazer um planejamento familiar. Lembrando, a gente pensa que planejamento familiar é só para as mulheres que não querem engravidar. Não, é tanto para as que não querem quanto para as que querem. Ela vai planejar, vai fazer um planejamento familiar entre querer ou não querer engravidar. Tudo bem? Então, uma prescrição de um anticoncepcional pode ocorrer nas unidades básicas de saúde, pode ocorrer no ambulatório de ginecologia, onde vai oferecer para a mulher o quê? Os métodos que ela pode prevenir a gravidez, que seria o quê? Geralmente, os comprimidos da vida, as injeções mensais, ou as de 3 em 3 meses, as trimestrais, ou então a colocação de um DIU, que é um dispositivo intrauterino que vai ser colocado pela vagina até o quê? Até dentro do útero para fazer o quê? Prevenir que aquela mulher venha a ter uma gravidez. Vai ser o quê? Tem uns adesivos que vão ser colocados na pele da mulher e vão liberando hormônios. Esses adesivos são mais em planos particulares, não é comum ter na unidade básica de saúde, na rede de saúde. Então, planejamento familiar, uma parte que a ginecologia atende. Para que serve mais? Essa mulher ela tem dificuldade em engravidar. Então, ela vai passar na unidade básica de saúde, eles vão orientar essa mulher, falar sobre o período fértil, porque tem várias formas de a gente poder fazer com que essa mulher consiga engravidar. Se, através das orientações de ter relação sexual no dia fértil, de fazer o quê? Ficar algum tempo, depois da relação sexual, ficar um tempo deitada ainda, não levantar e se lavar, colocar travesseiro embaixo do bumbum. Tem várias manobrinhas de facilitar com que ela engravide. Se mesmo assim, com essas sugestões, com essas dicas, ela não conseguir engravidar, aí vai fazer o quê? Vai encaminhar essa mulher para o ginecologista, para ela fazer o quê? Para ver se ela está ovulando, se não tem nenhuma alteração, se não tem policistos que complicam, que atrapalham essa mulher a engravidar. Então vai fazer o quê? Vai encaminhar a mulher para a parte da ginecologia. Mas já na unidade básica de saúde, já tem essa atuação nas orientações, nos cuidados, no planejamento familiar, tá bom? O que mais que a ginecologia, a parte da ginecologia abrange? As patologias. A mulher tá com alguma feridinha no colo de útero, tá com algum HPV, lembrando, HPV é o quê? É uma infecção causada pelo papilomavírus, é uma infecção sexualmente transmissível, que pode aparecer o quê? Pode aparecer aquelas verrugas, tanto externamente na vagina quanto internamente. O HPV, lembrando, ela pode o quê? Virar em um câncer maligno, é um câncer benigno, mas pode o quê? Se não tratada, virar num câncer maligno. Qual que é o tratamento? Cauterizar aquelas verruguinhas, fora isso não tem o que faça mais. Então, outras doenças sexualmente transmissíveis, a mulher tá com o quê? Com corrimento que já tratou na unidade básica, já usou pomada, já usou comprimido, é um corrimento de repetição que não tá tendo resultado, encaminha para ginecologista. Aquela mulher ela tem muitas dores fortes, cólicas intensas, será que não é alguma outra patologia? Será que não é uma outra doença? Então, é encaminhado para ginecologia. Professora, mas e aí? Que a matéria é enfermagem ginecológica, e o que a gente vai fazer?
Gente, vocês têm que conhecer um pouquinho sobre o quê? Sobre as patologias, não saber profundamente, mas conhecer. A mulher pode ter cistos policísticos, a mulher pode ter corrimento, HPV, a mulher pode ter candidíase, a mulher pode ter tricomoníase. Conhecer um pouquinho, tipo assim, do que essa área atua. E qual que vai ser a parte de vocês, qual que vai ser a atuação de vocês na enfermagem em ginecologia. Se for no ambulatório, vai ser feito o quê? Vai ser feito a pré-consulta, aferição de pressão arterial, medida do peso, vai fazer orientações. Se for no posto de saúde, a mulher vai fazer o quê? Vai colher um Papa Nicolau. Vocês vão fazer o quê? As orientações, orientar, não tá menstruada, tem que ser pelo menos uns 5 dias depois que parou realmente a menstruação. Você não teve relação sexual não teve relação sexual, viu? Tem que estar 72 horas sem ter tido relação sexual, porque senão pode atrapalhar na coleta do exame. Orientar a mulher, tem mulheres que elas se recusam a fazer o Papa Nicolau, morrem de medo, por quê? Porque elas não conhecem o procedimento, então vocês têm que saber para orientar, viu? Não se preocupa, não dói, é um pouquinho incômodo, a enfermeira vai colocar um espéculo, sabe o que é espéculo? Às vezes até vocês na pré-consulta mesmo tem um espéculo para mostrar. Espéculo é esse daqui, é de plástico, ele vai ser só usado em você, depois ele vai ser descartável, não dói, não sei o que, o resultado demora 40 dias para chegar. A gente vai fazer as orientações para essa mulher. Que mais? Orientar, viu? Também tá com a bexiga vazia, vai fazer Papa Nicolau, tem que estar com a bexiga vazia. Orientando também prevenção de infecção de urina, que também pode acontecer. Tem mulheres que elas fazem o quê? Tem infecção de urina de repetição. E por que é? Às vezes a gente fala, nossa, essa mulher é uma mulher promíscua, uma mulher que tem vários parceiros. Às vezes não é nem isso. Às vezes a gente julga o quê? Uma má higiene, uma higiene incorreta da vagina. Por quê? Tem muitas pessoas que na hora de fazer xixi se limpa errado. Como é que a mulher tem que fazer a higiene íntima? Não é de trás pra frente. A mulher vai no banheiro, faz xixi e pega o papel higiênico que se limpa de trás pra frente. Não, é de frente pra trás. Mas qual que é a diferença? De frente para trás, ela vai estar limpando a vagina e depois a região do ânus. De trás para frente, ela vai trazer sujidade da região anal para a região vaginal. Isso vai fazer o quê? Vai pegar a uretra, às vezes a contaminação, a sujeira, as fezes vão subir no canal da uretra, vão levar a uma infecção de urina. Mas professora, isso aí não cabe a gente. Cabe também. Por quê? Porque vocês são da enfermagem, vocês têm que prestar orientações para o paciente. Vocês não vão fazer a coleta do Papa Nicolau, mas vocês vão orientar como é que vai ser o procedimento, vai acalmar aquele paciente. Muitas das vezes, eu conheço casos de quê? Um exemplo, gestante. Muitas das vezes a gestante tem que colher Papa Nicolau pro bem dela e da criança, porque se ela tiver algum corrimento imperceptível, alguma coisa, pode prejudicar a criança, mas pro finalzinho pode acontecer o quê? Um parto prematuro, pode a criança nascer e se contaminar na hora da passagem no canal do parto, então vocês vão ter que fazer orientações. Um exemplo, tinha uma paciente que ela se recusava, estava gestante, já do 3º filho e nunca tinha feito Papa Nicolau. Hoje em dia é praticamente obrigatório, a mulher tem que fazer Papa Nicolau. E sempre ela falava que não queria, batia o pé que não queria. E comigo, na pré-consulta, ela pegou e falou assim pra mim, quando eu era técnica. Viu, a enfermeira tá querendo que eu faça Papa Nicolau, mas eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque, viu, posso perder a criança, porque minha vizinha falou que não pode, gestante não pode colher Papa Nicolau, porque pode fazer com que a gente tenha aborto, que não sei o que. Gente, viu, não é assim, expliquei como é que faz o procedimento e expliquei tudo certinho, que não vai ter perigo, que o Ministério da Saúde fala que não tem perigo, que ele preconiza que tem que fazer. Depois que eu orientei, ela foi e fez o Papa Nicolau. Então, às vezes, uma simples orientação que a gente dá, às vezes o paciente ele tem mais confiança na gente do que na enfermeira que está na sala. Então, ele não conta para a enfermeira, mas para a gente ele conta. Então, a gente tem que ter conhecimento, porque muitas das vezes a gente está lá no ambulatório de ginecologia, verificando a pressão da paciente, e ela vai perguntar, viu, mas como é que faz o Papa Nicolau? E você não vai saber explicar? Então, a gente tem que ter o conhecimento, tá bom? Qual que é a nossa atuação, então, nos ambulatórios de ginecologia?
fazer a pré-consulta, verificar a pressão da paciente, verificar o peso da paciente. Se ela tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai ter que ter competência para poder responder, orientar o preparo. Vai fazer uma coleta de Papa Nicolau. No ambulatório de ginecologia faz bastante. A gente vai ter que orientar para a paciente, perguntar se ela não está menstruada, se ela não teve relação sexual. A gente vai preencher o que também? A lâmina de coleta de Papa Nicolau. Como assim? Vamos lá. As mulheres já estão mais acostumadas, né? Acostumadas a fazer a coleta de ir no posto e colher o Papa Nicolau. Mas como profissional, o que eu vou fazer? Então, chegou a mulher, foi feita a pré-consulta, vai ter um impresso onde o auxiliar e técnico vai responder o que contém nesse impresso. O nome da paciente, número do prontuário, idade, os dados, endereço, telefone, se já colheu o Papa Nicolau antes, colocar o ano que foi coletado, se ela usa anticoncepcional, vai ter que marcar um X sim ou não. Vai ser uma entrevistinha que a gente vai fazer para aquela mulher. Perguntar se ela já fez radioterapia, que é aquele tratamento para quem tem câncer. Perguntar a data da menstruação, a gente vai preencher esse impresso com esses dados, tá? Escolaridade. Que mais? Tem uma lâmina, que o nome dela é lâmina fosca. Ela é o quê? Tem uma parte que ela é fosca, onde a gente vai preencher com lápis. O que vai ser preenchido? As iniciais, o nome da paciente, o número do prontuário e o código do estabelecimento de saúde. A gente vai preencher, nós que preenchemos, entregamos para a enfermeira o impresso e essa lâmina fosca. Então, a gente preenche o impresso, preenche os dados na lâmina fosca e faz a pré-consulta. A mulher foi lá no consultório, colheu o Papa Nicolau, volta pra gente aqui no impresso. O que a gente vai fazer? Tem um sistema chamado Siscan. Nós que vamos entrar nesse sistema pelo computador e vamos colocar os dados, aqueles dados que foi preenchido, tanto nossa parte quanto da enfermeira. Nós vamos alimentar aquele sistema e colocar aqueles dados da paciente. Colocando os dados, vamos salvar e vai vir um código que a gente vai colocar naquele impresso. Colocamos o código no impresso, vamos pegar uma caixinha onde é colocado todas as lâminas foscas, depois que é colhido o Papa Nicolau. Então nós vamos colocar as lâminas tudo na ordem, separar os impressos, fechar a caixinha, colocar no envelope e vamos mandar para o laboratório para ele poder fazer análise daquela lâmina fosca. Então, qual que é a nossa função? Pré-consulta, identificação da lâmina fosca, identificação da ficha ginecológica, depois inserir os dados que foram daquela ficha no sistema, no Siscan, e preparar aquela lâmina, colocar na caixa fosca e mandar para o laboratório. Então, é mais isso. Então, lembrando, a parte da ginecologia atua, então, tanto nos ambulatórios de ginecologia, que nós vamos auxiliar o médico e a enfermeira, quanto que nas unidades básicas de saúde. E abrange o quê? Abrange as patologias, os anticoncepcionais, os procedimentos cirúrgicos. Às vezes tem que fazer algum procedimento, cauterizar aquela ferida, então nós vamos ter que o quê? Auxiliar no que for preciso. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre o quê? Enfermagem obstétrica. É uma parte bem mais interessante, que vai desde receber a mulher antes do parto e também o quê? Depois auxiliar a mulher e cuidar daquela criancinha. Então é bem legal. Então esperem que vocês vão gostar. Pessoal, é isso por hoje. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Espero vocês semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.